Jackie Kennedy Onassis, uma mulher que viveu sob os holofotes mais brilhantes, com um título de primeira-dama que a fez amada por muitos, mas também tragicamente marcada por uma série de eventos que a tornaram uma das figuras mais complexas e enigmáticas da história. Por trás da sua imagem de elegância e força, esconde-se uma realidade muito mais sombria e dolorosa. Se você pensa que conhece a história de Jackie, prepare-se para descobrir os lados que foram mantidos no silêncio. A perda do marido, John F. Kennedy. O assassinato brutal que a deixou devastada. A tentativa de encontrar um novo significado na vida com Aristótle Onassis e o peso de carregar o legado da família Kennedy. Mas será que ela realmente conseguiu superar tudo isso? O que muitos não sabem é que o casamento com Onassis não foi o conto de fadas que todos imaginavam, e por trás das câmeras, Jackie enfrentava uma batalha interna, uma solidão que poucos poderiam entender. Sua relação com a mídia e as pressões constantes sobre sua vida privada tornaram sua existência uma montanha-russa emocional. Nesse vídeo, vamos revelar os momentos mais chocantes e os segredos mais obscuros de sua vida, explorando como ela lidou com as tragédias que marcaram sua jornada e as escolhas difíceis que teve que fazer. A história de Jackie é muito mais do que uma vida de luxo e fama. Se você está curioso para saber o que realmente aconteceu nos bastidores e os segredos que Jackie tentou manter escondidos, inscreva-se agora no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Sua inscrição é fundamental para que o YouTube continue recomendando este conteúdo incrível. E se você puder, apoiar o canal financeiramente com um Super Thanks seria uma grande ajuda. Caso não tenha como, comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu na história de Jackie Kennedy Onassis e vamos conversar sobre isso. Mas, por favor, assista até o final, porque a última revelação será algo que vai te deixar de boca aberta. Não perca! Jacqueline Lee Bouvier, mais conhecida como Jackie Kennedy, nasceu em 28 de julho de 1929, em Southampton, uma cidade localizada no estado de Nova York, uma área cercada por luxo e glamour. Sua chegada ao mundo foi marcada pela promessa de uma vida de privilégios, oriunda de uma família aristocrática com raízes profundas na alta sociedade americana. Jackie era filha de John Vernon Bouvier III e Janet Norton Lee. Seu pai, um corretor de bolsa, era descendente de uma longa linhagem de famílias ricas e influentes, enquanto sua mãe, uma socialite de ascendência irlandesa, era um dos pilares da alta sociedade nova-iorquina. O casamento de seus pais foi considerado exemplar, mas por trás das portas fechadas havia uma relação tensa, com momentos de separações temporárias e contendas. A relação deles se deteriorou ainda mais quando Jackie tinha apenas 11 anos, culminando em um divórcio em 1940. A separação teve um impacto significativo na jovem Jackie, que mais tarde refletiria sobre as dificuldades que vivenciou durante esse período de sua vida. Ela e sua irmã, Caroline, foram criadas principalmente pela mãe, que assumiu a responsabilidade de cuidar de suas filhas, embora o relacionamento com o pai, que possuía uma natureza difícil e distante, fosse muitas vezes interrompido por suas próprias fraquezas emocionais. Jackie cresceu em uma atmosfera de certo distanciamento emocional de ambos os pais, mas com a consciência de que sua família tinha um status muito alto, o que trouxe vantagens em termos de acesso a uma vida de luxo e conforto. Desde muito jovem, Jackie se destacou pela sua inteligência e sensibilidade. Era uma estudante aplicada, com um interesse crescente por literatura, arte e cultura. Ela demonstrou uma grande afinidade com o mundo das artes, particularmente com a pintura e a história da arte, áreas que mais tarde se tornariam um ponto de destaque em sua vida. Sua educação foi rigorosa, e seus pais, apesar de suas dificuldades pessoais, se empenharam em garantir que ela tivesse acesso a algumas das melhores escolas da época. Jackie estudou inicialmente na Chapman School de Nova York, uma escola primária privada onde se destacava tanto por sua inteligência quanto por sua elegância e gracejo. No entanto, a escola que mais a marcaria em termos de formação acadêmica e crescimento pessoal foi a The Brearley School, também em Nova York,
uma escola de elite para meninas, onde Jack teve a oportunidade de desenvolver seu intelecto e a sua própria identidade. Jack sempre foi uma aluna dedicada e sua educação teve grande influência em sua visão de mundo. Ela era apaixonada por história e, especialmente, pela história europeia, o que mais tarde a ajudaria a desenvolver uma perspectiva única sobre a política e a cultura que a rodeavam. Sua habilidade em expressar ideias e sua clareza de pensamento não passaram despercebidas, e ela foi descrita como uma jovem cheia de potencial. Durante a adolescência, ela continuou sua educação em escolas mais exclusivas e, mais tarde, foi enviada para a famosa Universidade Vassar, em Poughkeepsie, Nova York, uma instituição altamente respeitada, onde estudou História da Arte. Durante seus anos em Vassar, Jack mergulhou profundamente no mundo da cultura e das artes, tornando-se uma jovem mulher refinada e sofisticada. Lá, ela aprimorou suas habilidades de escrita e de análise crítica, além de se envolver em atividades extracurriculares que iam desde o jornalismo até o teatro. Sua personalidade encantadora e seu charme natural rapidamente a destacaram em seu círculo social. Jack tinha um interesse profundo em arte e cultura, especialmente em tudo o que se referia ao mundo europeu, o que a fez se conectar ainda mais com a imagem de uma jovem de alta classe, cheia de sofisticação e bons modos. No entanto, a vida social de Jack nunca foi marcada apenas pela cultura e pelo estudo. Ela também era extremamente popular e cercada por amigos e admiradores. Era comum vê-la nos mais sofisticados eventos sociais, não apenas como uma convidada, mas também como uma figura carismática que atraía a atenção e despertava o fascínio. Sua beleza serena e elegância natural a tornaram um ícone para as jovens da época, e sua maneira de se comportar e se vestir era uma fonte de inspiração para muitas. Sua vida social e suas habilidades de interação com as pessoas eram impecáveis, e ela era bem conhecida por sua educação refinada e sua simpatia. Após a conclusão de seus estudos em Vassar, Jack se transferiu para a Universidade de Washington, em Washington, D.C., onde completou seu bacharelado em História da Arte. Sua mudança para Washington foi significativa não apenas porque ela se aproximou do centro do poder político, mas também porque foi lá que ela começou a moldar sua futura vida de uma forma mais assertiva. O casamento de Jacqueline Lee Bouvier com John Fitzgerald Kennedy, mais conhecido como Jackie e Jack, foi um dos mais emblemáticos e falados da história dos Estados Unidos. Esse relacionamento começou com uma atração mútua e, embora fosse marcado por uma imensa diferença de origem, ambos compartilharam uma ambição e uma visão para suas vidas que os levariam a um casamento que não apenas mudaria suas vidas pessoais, mas também a história do país. Jackie, uma jovem mulher sofisticada e educada, estava em busca de algo mais significativo do que apenas o luxo de sua herança familiar. John F. Kennedy, um político promissor e membro de uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos, via em Jackie a mulher que poderia não apenas apoiar sua carreira, mas também complementar sua imagem pública de maneira elegante e refinada. Eles se conheceram em 1951 durante um evento social em Nova York. E embora a princípio fosse uma relação de cortesia e curiosidade, logo se transformou em algo mais sério. Kennedy estava encantado pela inteligência e graça de Jackie, enquanto ela se via atraída pela sua ambição e o brilho de sua personalidade. O relacionamento deles foi, desde o início, cercado de especulações e expectativas da mídia. Jackie era conhecida por sua beleza e sofisticação, enquanto Kennedy, já com um futuro promissor, começava a se destacar no cenário político. Os dois estavam em momentos cruciais de suas vidas, e suas aspirações os tornaram uma combinação poderosa. John F. Kennedy era um homem focado em sua carreira política, mas, como muitos outros políticos, sua vida pessoal sempre foi um ponto de grande interesse. Embora tivesse um charme magnético, sua vida romântica era marcada por um certo distanciamento emocional, algo que, com o tempo, se tornaria um ponto de tensão em seu casamento. Apesar disso, Jackie, com sua compreensão do que significava ser uma figura pública, foi capaz de aceitar esse lado de sua personalidade até certo ponto. Ela não era ingênua a ponto de ignorar os rumores sobre as infidelidades de Kennedy,
mas sua inteligência e visão do mundo a ajudaram a lidar com essas questões de forma discreta, mantendo sua imagem de esposa exemplar. O relacionamento deles passou por altos e baixos, com o casamento sendo formalizado em 12 de setembro de 1953, na Igreja St. Mary's, em Newport, Rhode Island, um evento que atraiu a atenção de toda a sociedade americana. O casamento foi assistido por celebridades, políticos e figuras proeminentes da sociedade. A imagem de Jackie, vestindo um vestido de noiva elegante e tradicional, e de Kennedy, com seu carisma e charme, foi imortalizada em fotos e na memória coletiva dos americanos. Desde o início do casamento, Jackie demonstrou ser uma esposa dedicada e uma parceira estratégica na ascensão política de seu marido. Ela não era apenas uma esposa, mas também uma colaboradora em sua carreira. Quando Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960, o casamento deles e o papel de Jackie na Casa Branca começaram a ser mais analisados do que nunca. Jackie se tornou a primeira-dama mais jovem da história dos Estados Unidos, com apenas 31 anos, e sua entrada na Casa Branca representou uma mudança radical no estilo e na imagem da presidência. Ela era mais do que uma esposa de um político. Ela era uma mulher com ideias próprias e uma visão clara de como poderia influenciar a cultura e a política dos Estados Unidos. Desde o momento em que se tornou a primeira-dama, Jackie dedicou-se ao papel com uma paixão e uma seriedade impressionantes. Ela restaurou a Casa Branca, transformando-a em um símbolo de cultura e história, e trouxe uma nova abordagem ao cargo. Jackie estava determinada a promover a arte e a história americana, e sua paixão por essa causa foi vista em suas decisões sobre o design e a decoração da Casa Branca. Ela também se tornou uma figura central em muitas iniciativas culturais, incluindo a organização de eventos que celebravam a arte, a literatura e a música. A Casa Branca, sob sua liderança, tornou-se um centro de eventos culturais e intelectuais, e Jackie se tornou uma figura que, além de esposa do presidente, era também uma porta-voz da cultura americana. No entanto, apesar do glamour e das vitórias públicas, a vida privada de Jackie e John estava longe de ser perfeita. O casamento de Kennedy e Jackie foi marcado por uma tensão constante, devido às infidelidades de John. Jackie sabia das traições de seu marido e, embora fosse uma mulher de grande dignidade e autocontrole, o sofrimento que essas infidelidades causaram a ela foi profundo. Jackie nunca falou publicamente sobre isso, mas várias entrevistas e biografias revelaram o impacto psicológico que essas traições tiveram sobre ela. Ela soubera que seu marido tinha relacionamentos extraconjugais com outras mulheres, incluindo figuras da sociedade e, mais tarde, com mulheres famosas, mas ela escolheu manter o silêncio e a dignidade diante disso. Muitos interpretaram essa postura como um reflexo de sua necessidade de proteger sua imagem pública e a imagem de sua família, especialmente diante de uma nação que admirava o presidente e sua esposa. A pressão de ser a esposa de um dos homens mais poderosos do mundo, somada à dor das traições, tornou-se um peso cada vez mais difícil de carregar para Jackie. O ano de 1963 foi um divisor de águas na vida de Jacqueline Kennedy, marcada por uma tragédia que abalou não só sua vida pessoal, mas também a história dos Estados Unidos. Em 22 de novembro daquele ano, o presidente John F. Kennedy foi assassinado enquanto viajava em uma carreata em Dallas, Texas. O assassinato de Kennedy, que ocorreu de forma brutal e repentina, pegou a nação de surpresa e deixou o mundo em choque. Para Jackie, esse momento de horror foi o início de uma dor profunda e de uma série de desafios pessoais e públicos que ela jamais poderia ter imaginado. Ela estava ao lado de seu marido no momento do ataque, e o trauma de ver a morte do homem com quem compartilhou seus sonhos e ambições foi uma experiência que a marcaria para sempre. Quando o tiro fatal foi disparado contra Kennedy, Jackie estava no carro presidencial. Ao lado dele, com seu marido e o governador do Texas, John Connally. Naquele momento, ela ouviu o disparo e viu o impacto do projétil. A imagem de seu marido sendo ferido de maneira tão cruel e violenta foi uma cena que jamais sairia de sua memória. Ela imediatamente saltou do carro em um ato instintivo de tentar salvar a vida de John, mas rapidamente percebeu que não poderia fazer nada. Ela foi, sem dúvida,
uma das pessoas mais próximas de Kennedy no momento de sua morte, e as imagens de sua reação e as cenas subsequentes se tornaram uma das imagens mais dolorosas da história americana. A tragédia deixou Jackie em um estado de choque absoluto. Enquanto o país inteiro assistia à morte do presidente e suas consequências, ela teve que lidar com a perda do homem que amava, enquanto tentava manter a compostura em meio a uma atenção global que a cercava. Quando o corpo de Kennedy foi levado ao Hospital Parkland Memorial, Jackie foi uma das primeiras a ser informada da gravidade da situação. Ela sabia que a vida de seu marido estava por um fio, mas jamais imaginou que ele fosse morrer tão rapidamente. No momento em que a morte foi confirmada, ela estava completamente devastada, mas ainda assim teve que fazer frente à situação com uma fortaleza que desafiava a dor imensurável que sentia. O assassinato de Kennedy não foi apenas uma perda pessoal para Jackie, mas também um golpe devastador para o país. O presidente tinha sido uma figura carismática e admirada por milhões, e sua morte foi uma perda sentida por todos os cantos dos Estados Unidos e do mundo. Jackie, por sua vez, se viu em um papel que nunca havia desejado, sendo a mulher que perdera o marido em um ato tão trágico. Ela foi confrontada com o desafio de lidar com a dor da perda, ao mesmo tempo em que tinha a responsabilidade de manter a dignidade e o decoro de uma figura pública. O impacto da tragédia se estendeu para a maneira como ela lidou com o funeral de seu marido. Jackie se empenhou pessoalmente na organização do evento, garantindo que fosse um tributo digno à memória de seu marido e ao legado de sua presidência. Ela queria que o funeral de Kennedy fosse uma celebração de sua vida, não apenas uma ocasião de tristeza e lamento. O evento foi imortalizado com a imagem de Jackie, com seus filhos, Caroline e John Jr., desfilando atrás do caixão de seu marido, em um ato que seria lembrado como um símbolo da dor coletiva do povo americano. A maneira como Jackie lidou com a tragédia e com a organização do funeral de Kennedy solidificou ainda mais seu status como uma mulher de enorme dignidade e força interior. Sua capacidade de suportar o peso da perda e de se manter firme diante de uma nação enlutada deixou uma impressão duradoura em todos que a observaram. Ela nunca demonstrou fraqueza publicamente, e sua postura ao longo de todo o processo foi uma verdadeira demonstração de coragem e resiliência. Durante o velório e o funeral, Jackie manteve um comportamento sereno e, ao mesmo tempo, profundamente emotivo. Sua elegância era imbatível, mas sua dor era palpável. O relacionamento deles começou em 1968, quando Onassis, que já era um homem extremamente rico e influente no mundo dos negócios, se aproximou de Jackie em uma tentativa de conquistá-la. Onassis não era apenas um magnata do transporte marítimo, mas também um homem de grande notoriedade e um playboy mundialmente conhecido. Ao longo dos anos, ele havia conquistado uma imagem de homem enigmático e audacioso, com um charme irresistível e uma vida de excessos e escândalos. Apesar da diferença de idade, Onassis era 23 anos mais velho que Jackie. Ele e ela começaram a desenvolver um relacionamento de forma discreta, longe dos olhos da mídia. A decisão de Jackie em aceitar o convite de Onassis para se casar foi muito mais complexa do que simplesmente buscar consolo. Após anos de luto pela morte de seu marido e lidando com o peso da expectativa pública sobre ela, Jackie sentia a necessidade de encontrar uma nova segurança para sua vida e de dar uma nova perspectiva para seus filhos. Onassis, com sua enorme fortuna e estilo de vida luxuoso, oferecia uma fuga das constantes pressões da vida pública e a oportunidade de viver de uma forma mais tranquila, mas também mais privada, longe da política e da dor de sua perda anterior. Além disso, Jackie foi atraída pela ideia de um casamento que, ao contrário de seu primeiro, seria com um homem que, embora também fosse uma figura pública, poderia lhe oferecer o que ela mais desejava naquele momento, uma vida sem as sombras do passado. O casamento de Jackie com Onassis ocorreu em 20 de outubro de 1968, em uma cerimônia privada e discreta, realizada na ilha de Skórpios, na Grécia, uma propriedade que Onassis possuía e que se tornaria o cenário de muitos dos momentos mais importantes da vida do casal. Embora o casamento tenha sido em grande parte privado, foi impossível para a mídia ignorar a união entre a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e um dos homens mais ricos do mundo.
Esse casamento gerou uma enorme especulação na imprensa, que rapidamente começou a analisar a decisão de Jack de casar com Onassis. Para muitos, o casamento parecia ser uma fuga de sua vida anterior, enquanto para outros, era um sinal de que Jack havia finalmente encontrado a paz após a tragédia que havia marcado sua vida. No entanto, por trás da imagem pública do casamento de Jack com Onassis, existiam muitas camadas de complexidade emocional. Onassis, embora extremamente rico e poderoso, era um homem com seus próprios demônios e desafios. Seu caráter muitas vezes era questionado, com sua imagem pública sendo marcada por seu estilo de vida extravagante, seus romances e suas alianças com figuras do poder mundial. Para Jack, o casamento com Onassis representou uma busca por estabilidade e segurança emocional, mas ela também teria que lidar com as falhas e as imperfeições de um homem que não era o príncipe encantado que ela havia imaginado. O relacionamento de Jack com Onassis foi marcado por altos e baixos. Embora Onassis fosse um homem de enorme poder e prestígio, ele não tinha o mesmo caráter e a mesma profundidade emocional que John F. Kennedy, o que gerou uma série de tensões no casamento. As infidelidades de Onassis e a diferença em suas expectativas em relação ao casamento causaram desconforto em Jack, que começou a se distanciar emocionalmente dele ao longo dos anos. Jack, por sua vez, se viu em um papel muito diferente daquele que desempenhara na Casa Branca. Agora, ela era a esposa de um magnata que se dedicava mais aos seus próprios negócios e à sua vida social do que à sua esposa e à sua família. No entanto, apesar das dificuldades do casamento, Jack estava, sem dúvida, mais segura financeiramente e menos exposta ao tipo de pressão pública que havia enfrentado durante sua vida como primeira-dama. Após a morte de Aristótle Onassis em 1975, Jack Kennedy Onassis enfrentou uma nova fase de sua vida que exigiria dela uma adaptação ainda mais significativa. Ela, que já havia perdido o marido, John F. Kennedy, e depois se casado com um dos homens mais poderosos e ricos do mundo, se viu mais uma vez viúva, mas agora com o peso de ser uma mulher sem um casamento para protegê-la das pressões do mundo exterior. O luto por Onassis foi um processo doloroso, mas Jack procurou lidar com ele de maneira silenciosa e privada, afastando-se da mídia e da vida pública. Ela, que por anos havia sido uma figura de grande notoriedade e presença constante nos jornais e revistas, agora queria algo diferente para sua vida. Ela procurava a paz interior e uma vida mais privada, longe dos holofotes, mas, ao mesmo tempo, o público ainda estava completamente fascinado por ela. Jack sabia que a mídia tinha uma relação complexa com ela, ora tratando-a como uma figura de respeito e admiração, ora sendo implacável e insensível. Mesmo após a morte de Onassis, ela continuava sendo uma das mulheres mais famosas do mundo. O período pós-Onassis foi um momento de reflexão profunda para Jack, que precisou lidar não apenas com o luto pela morte de seu segundo marido, mas também com a responsabilidade de criar seus filhos, Caroline e John Jr., sem a presença de um marido, enquanto enfrentava os desafios de ser constantemente observada pela mídia. Jack sentia que estava sendo julgada e analisada em todos os aspectos de sua vida. Ela sabia que a mídia não apenas se preocupava com sua vida pessoal, mas também adorava especular sobre sua vida amorosa. Era difícil para ela tentar encontrar um equilíbrio entre sua privacidade e sua imagem pública, mas ela estava determinada a viver sua vida da maneira que considerasse mais digna e respeitosa para seus filhos. Jack sabia que era uma figura pública e que sua vida sempre seria de interesse para as pessoas, mas isso não a impedia de buscar a normalidade. Por essa razão, ela se afastou ainda mais da mídia. Evitava aparecer em público. Passava longas temporadas em sua casa no estado de Nova York ou na França, onde tentava criar seus filhos de forma mais tranquila, sem o assédio constante da imprensa. No entanto, sua natureza forte e decidida a levou a não se render ao isolamento total. Jack voltou ao trabalho, especificamente como editora de uma importante editora de livros, Viking Press. Ao assumir o cargo de editora, ela encontrou uma maneira de continuar sua carreira de uma forma mais controlada, distante das questões políticas que haviam caracterizado seus anos como primeira-dama.
Seu novo trabalho lhe proporcionou a oportunidade de se envolver no mundo literário e cultural, algo que ela sempre amara. A editora sabia que Jack tinha um gosto refinado para os livros e que sua imagem pública poderia ajudar a vender obras importantes. No entanto, mesmo trabalhando no setor editorial, ela ainda estava muito consciente de sua imagem e da forma como as pessoas a viam. Jackie, ao longo dos anos, se tornou cada vez mais seletiva quanto às aparições públicas. Mesmo em eventos de prestígio, onde ela era convidada a participar, ela se mantinha em segundo plano. Seu estilo de vida mais discreto a tornava ainda mais misteriosa para a mídia. A imensa curiosidade que os jornalistas tinham sobre sua vida não diminuía, mas ela se recusava a se expor de forma excessiva. Jack também se preocupava com o bem-estar de seus filhos, especialmente após a morte de Onassis. Ela sabia que Caroline e John Jr. estavam crescendo em um mundo muito diferente daquele em que ela própria havia crescido. Um mundo de intensa atenção pública e de constantes comparações com a família Kennedy. Ela se esforçava para proteger seus filhos dessa exposição indesejada, embora fosse uma tarefa quase impossível, já que a mídia estava sempre de olho neles. Jack tentou manter a rotina de seus filhos o mais normal possível. Levava-os à escola, participava de suas atividades e se envolvia em suas vidas de forma que pudesse guiá-los com a maior serenidade possível. Mesmo sabendo que seus filhos eram figuras públicas devido ao legado de seu pai, John F. Kennedy, ela procurou protegê-los da agitação que vinha com o nome Kennedy. Ela se tornou, por mérito próprio, um ícone de resistência, sofisticação e inteligência que sabia como lidar com a intensa atenção da mídia sem se deixar consumir por ela. Em seu papel como primeira-dama, ela redefiniu o conceito de elegância e classe no ambiente político, tornando-se um modelo de estilo e graça para milhões de mulheres. Sua habilidade de reformular a Casa Branca, transformando-a em um centro de cultura e história, é um dos aspectos mais duradouros de seu legado. Jack não apenas restaurou a Casa Branca, mas também garantiu que a história de seu país fosse preservada, passando a valorização da cultura americana para as futuras gerações. Em sua vida pós-Casa Branca, Jack continuou a ser um símbolo de força e independência. Seu trabalho como editora e suas contribuições para causas sociais e filantrópicas reforçaram seu status como uma mulher que sabia como deixar sua marca sem a necessidade de se apegar à política ou à fama. Ela foi uma defensora do patrimônio cultural e histórico dos Estados Unidos e trabalhou arduamente para garantir que o legado de sua própria família e de seu país fosse mantido. Mesmo com a morte de Onassis, seu segundo marido, e com o desejo de levar uma vida mais tranquila, Jack nunca desapareceu das discussões públicas. Ela continuou a ser uma figura reverenciada em círculos literários e sociais. Sua capacidade de lidar com o luto e de reconstruir sua vida de forma que fosse respeitada e admirada por todos ao seu redor continua sendo um dos principais marcos de seu legado. O reconhecimento póstumo de Jack veio de muitas formas, incluindo homenagens públicas, documentários, livros e filmes sobre sua vida. Ela foi reverenciada como um ícone de sua época, com sua história sendo retratada e celebrada como um modelo de resistência e resiliência. Sua capacidade de criar uma vida significativa para si mesma, mesmo após tantas perdas, se tornou um tema de admiração e estudo para historiadores, biógrafos e cineastas. A Fundação Jacqueline Kennedy Onassis, que foi criada para preservar seu legado, continua sendo uma das instituições mais importantes para a preservação da história e cultura americanas. Ela também foi homenageada por meio de várias fundações e projetos educacionais que visam apoiar as artes, a educação e a preservação histórica, áreas pelas quais Jack sempre teve uma grande paixão. A elegância e sofisticação de Jack, que muitas vezes eram vistas como características superficiais, foram, na verdade, a manifestação de uma mulher profundamente interessada em criar um impacto duradouro nas áreas que mais lhe interessavam. Ela sabia da importância do poder da imagem e usou essa consciência para promover suas causas de maneira eficaz, sem jamais sacrificar seus princípios. Ela foi uma mulher à frente de seu tempo, que sabia como usar sua posição para garantir que suas ideias e ideais fossem ouvidos e respeitados,
mas que também compreendia as limitações da fama e as dificuldades de viver sob o olhar constante da mídia. Uma das principais razões pelas quais o legado de Jackie permanece tão relevante é a maneira como ela foi capaz de transformar seu sofrimento pessoal em uma força para o bem maior. Sua resposta ao assassinato de seu marido, sua capacidade de criar uma vida para seus filhos longe dos holofotes e sua habilidade de continuar sua vida após tantas tragédias pessoais e públicas fazem dela um exemplo para aqueles que enfrentam adversidades. Ela não se deixou definir apenas pelos desafios que enfrentou, mas usou essas experiências para crescer e se tornar uma figura que transcendeu os papéis de esposa e mãe, para se tornar uma mulher de poder, inteligência e influência.